Olá para você, Moreira Lopes, uma boa tarde para você, aos ouvintes do Sintonia da Tarde e também aos internautas do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu com mais uma emergência 193. Hoje vamos falar sobre prevenção de incêndio em residências, cuidado que salvam vidas. Conosco aqui mais uma vez, Sargento Eduardo Dias, participando do Emergência. Boa tarde, Sargento. Obrigado pela participação. Boa tarde a todos os ouvintes, ao Moreira que está aí conosco, aqueles que estão nas redes sociais também, né? É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui. Vamos falar um pouco para trazer um pouco mais de segurança à nossa população. Correto, Sargento. A gente teve em Alto Caparaó um incêndio em uma residência, por isso esse tema sendo abordado hoje. A gente começa perguntando quais são as principais causas de incêndios em residências que o Corpo de Bombeiros tem atendido, não só em Manhuaçu, mas também na região. As maiores causas de incêndio em residência que a gente pode constatar são a parte elétrica, que são os curtos-circuitos que acontecem rotineiramente, e também alguns detalhes com relação à cozinha. Mau acondicionamento de botijão de gás, panelas esquecidas no fogo geram alguns incêndios, e nós temos também dentro de quartos, salas e outros locais dessa forma, algumas questões com relação a superaquecimento de aparelhos eletrônicos. Uma das coisas que também já aconteceu algumas vezes, já tivemos a oportunidade de atender, foi a questão de velas, né, e até mesmo cigarros dentro da residência, o que pode trazer um certo transtorno aí, causando incêndio em residências. Deixar também um carregador na tomada pode ser propenso a incêndio de uma residência, Sargento? Sim, com certeza. Os carregadores, na realidade, eles têm que ser desligados da energia, uma vez que o superaquecimento deles pode sim causar esse primeiro início de incêndio, né? Principalmente quando o celular ou qualquer material eletrônico está em cima também de colchões, camas, puffs. Então a gente precisa de evitar isso. O carregamento desses utensílios ele precisa ser feito em uma situação, em uma superfície rígida que tenha mais dificuldade de superaquecer. Sargento, quais medidas simples a população pode adotar no dia a dia para evitar incêndios domésticos, especialmente na cozinha e também nas instalações elétricas? Justamente. Falando em instalações elétricas, a primeira e grande atenção que a nossa população tem que ter é o fato de não utilizar com tanta frequência os benjamins, né? O famoso T. O superaquecimento desses dispositivos ele é muito recorrente, apesar das normas de segurança brasileiras que regem a utilização deles. O superaquecimento é muito grande porque ele fica de pendurado na tomada, gerando um mau contato, né? E isso gera os curtos-circuitos. Então, a gente precisa de evitar isso. Hoje nós temos aí os chamados filtros de linha, que são muito melhor elaborados, né? Costumam ter até um fusível para, no caso de um superaquecimento ou de um curto-circuito, ele vir a desarmar. Então, o primeiro conceito é a gente tentar evitar essa questão dos benjamins, para não ter esse curto-circuito. Outras situações que a gente deve observar são fiações expostas dentro da própria residência, são situações de tomadas mal instaladas, coisas desse tipo. Na cozinha, a gente tem um grande problema que se trata das panelas esquecidas no fogo. Quando a pessoa sai, vai fazer alguma coisa, né? Vai colocar um feijão para cozinhar, vai fazer uma fritura e acaba se desligando daquele momento, né? Até mesmo utilizando celulares ou até mesmo fazendo outros afazeres, acaba com que essa gordura venha a esquentar, a panela de pressão pode ter o seu dispositivo de segurança entupido, vindo gerar até uma explosão que estraga o fogão, estraga o ambiente todo da cozinha. Então, ou seja, na cozinha, muita atenção, sempre que estiver fazendo algo na cozinha, que essa atenção esteja sempre voltada para aquilo que está fazendo. Nunca saia da sua casa, em hipótese nenhuma, deixando cozinha deixando panelas no fogo, deixando panelas elétricas no fogo. As panelas elétricas são de grande valia na cozinha de hoje, porém é muito importante não sair e deixá-las ligadas. É bom você estar ali durante todo o processo daquele alimento. E com relação, outra relação também que a gente precisa estar verificando é a questão de materiais que podem pegar fogo, né? Coisas como álcool, gasolina, qualquer coisa, qualquer
tipo de líquido inflamável desse, ele tem que ser muito bem acondicionado. O ideal é que ele não esteja na cozinha, nem em armário de cozinha, nem próximo a fogão, justamente para, caso aconteça um princípio de incêndio, não seja mais um combustível presente naquele lugar. Em caso de princípio de incêndio, o que a pessoa deve fazer imediatamente antes da chegada dos bombeiros? Um princípio que a gente sempre fala é que, se a pessoa tem um princípio de incêndio e ela tem o conhecimento para poder fazer aquele primeiro combate, se você tem ali facilidade, né, de estar fazendo um abafamento no caso de uma panela, no caso de um curto-circuito, se você conseguir desligar a eletricidade, já vai inibir o crescimento desse foco, né? Mas a gente sempre deixa também à disposição o Corpo de Bombeiros, através do número 193, uma vez que tem alguns princípios de incêndio que as pessoas tentam combatê-lo, não tem êxito. Esse princípio de incêndio ele acaba crescendo, vamos dizer assim, e quando a pessoa vai fazer o contato com o Corpo de Bombeiros, o incêndio já está incontrolável. Então a gente pede que, tendo um princípio de incêndio, você pode sim atuar tentando fazer alguma contenção dele, se você tiver o conhecimento para isso, é claro, mas não deixe de acionar o Corpo de Bombeiros. A gente prefere deslocar em direção à residência e chegar lá e não encontrar nada, do que a gente chegar lá e ele já está fora de controle para o combate. E, sargento, como funciona o processo de vistoria e orientação preventiva que o Corpo de Bombeiros oferece, e qualquer cidadão ele pode ter acesso a este procedimento? O Corpo de Bombeiros ele tem a sua equipe de prevenção e vistorias, que trabalha focado mais em eventos, em edificações de grande porte, indústrias, e nesses locais o Corpo de Bombeiros sim realiza uma vistoria preventiva, faz algumas orientações. A partir dessas orientações, os proprietários, aqueles que têm a concessão de uso do determinado local, eles são orientados a procurar um engenheiro. Esse engenheiro faz um projeto de combate a incêndio e prevenção para aquela edificação, e logo posterior a isso o Corpo de Bombeiros comparece novamente àquele lugar para poder fazer a vistoria, ver se está tudo em acordo, em conformidade, para aí sim liberar um certificado chamado AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Sendo assim, aquela edificação, aquele local, ele está devidamente protegido, né? E dentro das normas do Corpo de Bombeiros. Correto, sargento. A gente agradece a participação aqui e também a informação fornecida à comunidade. Evitar fazer manuseio de incêndios, deixar para a corporação fazer o trabalho que é competente dela. Justamente, a gente fala isso para avisar justamente a segurança das pessoas, para a gente, de repente, vai para uma ocorrência e ao invés de encontrar lá só o incêndio em residência, encontra pessoas feridas, já é uma situação mais difícil, né? Então a gente pede a todos que pode fazer o contato através do número 193, e a gente vai deslocar, e chegando lá a gente vai fazer esse combate. Obrigado, sargento, pela participação. Moreira, a gente volta na próxima sexta-feira com mais uma edição do Emergência 193.